A sabedoria do bando contra o cientificismo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Deixa Dilson, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Leafar. As faculdades de nutrição mainstream pregam que colesterol faz mal e que o consumo de gordura saturada pode entupir as suas artérias. Recomendavam substituir gordura animal por óleos vegetais, como óleo de soja, e substituir manteiga por margarina, mesmo a margarina tendo também quantidade considerável de gordura. Mas como é que isso substitui o que nossos avós e bisavós e centenas de gerações anteriores entendiam sobre o que é uma dieta saudável? A resposta curta para essa pergunta seria: ciência, muita ciência, ciência pra caralho. Para explicar detalhadamente o que aconteceu, vamos falar de alguns livros que não são sobre nutrição e saúde, mas que falam sobre formas diferentes de seres humanos tomarem decisões. Começaremos com um grande livro de James Surowiecki, chamado The Wisdom of Crowds, ou A Sabedoria do Bando, em português. A sabedoria do bando não significa pedir conselhos de pessoas que não sabem do que estão falando. A sabedoria do bando é simplesmente a noção de que o conhecimento é algo difuso. Para qualquer dado assunto, há milhares, se não milhões de pessoas que sabem algo a respeito. Se essas pessoas tiverem meios de compartilhar o que elas sabem, encontraremos ideias melhores do que as propostas pelos supostos especialistas. Porque especialistas nunca terão mais conhecimento do que o que está disseminado por toda a população. A sabedoria do bando é baseada na experiência empírica. É o tipo de conhecimento obtido quando fazemos as coisas e vemos qual o resultado obtido através de tentativas e erros. A sabedoria do bando não é planejada. Ninguém é responsável por ela. Ninguém toma a decisão final, pois é baseada em interações espontâneas e é através dessas interações que as respostas e as soluções que realmente funcionam são evidenciadas. A sabedoria do bando se desenvolve através de longos períodos de tempo, durante grande parte da história humana. Foi assim que descobrimos que tipo de comida era boa para nós. Esse era o conhecimento das vilas e das tribos que era passado de geração em geração. Até pouco tempo atrás, ainda era o tipo de conhecimento do qual dependíamos. Há 100 anos atrás, se você fosse diabético ou quisesse perder peso, seria recomendado a comer carne, ovos, queijo e verduras, e não comer açúcar, farinha, pão, cereais, nem massas. Como as pessoas sabiam que isso funcionaria? Será que elas liam artigos publicados pelo Departamento de Nutrição de Harvard? Não. Sabiam disso pela experiência. Esse é o tipo de conhecimento que herdamos de gerações passadas. Isso seria o que seus bisavós diriam ser uma boa dieta. Mas agora abandonamos essa sabedoria do bando. Nos convenceram que a chave para viver uma vida longa e saudável é comer coisas artificiais que apenas existem por causa da indústria moderna, como margarina, por exemplo. Como isso foi acontecer? Para explicar, vamos falar de outro livro escrito por um professor de economia, Thomas Sowell, chamado The Vision of the Anointed, ou A Visão dos Ungidos em português. Sowell descreve a visão dos ungidos como o exato oposto da sabedoria do bando. A sabedoria do bando assume que o conhecimento é difuso, os ungidos assumem que o conhecimento está concentrado entre eles, obviamente. A sabedoria do bando é baseada na experiência. O conhecimento dos ungidos é basicamente acadêmico e teorético. A sabedoria do bando é criada de forma espontânea. A visão dos ungidos não é somente planejada, mas frequentemente imposta. E, finalmente, a sabedoria do bando se desenvolve ao longo do tempo, enquanto os ungidos tendem a se apaixonar por ideias porque são novas ou excitantes ou simplesmente expressadas de forma requintada. E é assim que Thomas Sowell descreve os ungidos em ação. Tenham em mente que ele não se refere apenas a políticas de nutrição. Os ungidos operam da mesma forma, não importa qual seja o tema. 1. Os ungidos identificam um problema na sociedade. Isso é chamado de o mal, mesmo que muitas vezes nem representem um problema de verdade. 2. Para corrigir o problema, os ungidos proporão o grande plano, preferencialmente algo excitante e novo, que é identificado então como o bem. E é interessante como o plano frequentemente requer que mais dinheiro de outras pessoas seja gasto, ou que mais da liberdade das pessoas seja restringida, ou ambas as coisas juntas. 3. Pelo fato de estarem absolutamente confiantes em suas próprias ideias, os ungidos acham que a implementação do grande plano não deva ser atrasada por pequenos detalhes, como por exemplo a falta de provas de que ele realmente funcionaria. Ao invés disso, eles simplesmente assumem que se as suas intenções são boas, então o plano é necessariamente bom. E o mal é tão, mas tão mal, que temos que agir imediatamente antes que se torne ainda pior. Então, os ungidos irão alegremente descartar qualquer evidência de que o grande plano não é uma boa ideia ou de que a teoria está errada.
4. Os ungidos assumem que nenhuma pessoa boa e inteligente possivelmente se oporia ao grande plano. Porque lembre-se, o grande plano é o bem. Então as pessoas que se opuserem não estão se opondo somente a um plano, estão se opondo ao próprio bem. E só podem estar fazendo isso por duas razões. Ou elas são burras, ou elas são más. Se são más, querem que o mal continue. Então os ungidos não têm problema algum em tentar silenciar ou mesmo destruir pessoas que não concordem com eles. 5. Os ungidos, se puderem, irão impor o grande plano a outras pessoas, para o próprio bem delas, claro, porque essas pessoas provavelmente são idiotas e não vão adotar o grande plano por conta própria. Mas como o plano é baseado apenas na arrogância de cientistas, que acham que podem prever a ação humana e que sabem mais o que é melhor para as pessoas do que elas mesmas, o resultado é que o bem não se concretiza, ao contrário, frequentemente o plano torna o mal no pior. Quando isso acontece, os ungidos nunca, jamais admitirão que o grande plano foi uma má ideia. Como Sowell afirmou, abre aspas, estão frequentemente errados, mas nunca em dúvida, fecha aspas. Se o grande plano falhar, só pode ser por 3 razões. A primeira, o plano era bom, mas as pessoas não o seguiram corretamente porque são burras. A segunda, o plano era bom, mas foi rejeitado pelas pessoas porque elas são más. E a terceira, o plano não foi longe o suficiente. Em outras palavras, temos que fazer a mesma coisa, mais ainda. Outro livro que estende alguns desses mesmos conceitos foi escrito por um brilhante autor, trader, matemático, filósofo, chamado Nassim Nicholas Taleb. É chamado Antifrágil e explica por que alguns sistemas são frágeis e quebram ou desmoronam completamente sob pressão, e outros sistemas são antifrágeis e sobrevivem ou até mesmo se tornam mais resistentes sob pressão. Se você se expõe a germes e estes não lhe matam, seu sistema imunológico se fortalece. Se você causa microlesões nos seus músculos por meio de exercícios, eles tornam-se mais fortes. O corpo humano é antifrágil. A maior parte do livro explica por que os ungidos criam sistemas frágeis, mas Taleb não os chama de os ungidos. Isso seria rude da parte dele. Ele os chama de intelectuais, porém idiotas. Ele os define como pessoas que se sentem qualificadas para dizer-nos o que fazer, o que comer, o que pensar, mesmo que suas únicas habilidades sejam passar em exames escritos por pessoas como eles mesmos. Uma das razões de os ungidos criarem sistemas frágeis é a chamada neomania, que é, novamente, se apaixonar por ideias, teorias e tecnologias porque são novas ou excitantes. Taleb não se opõe a coisas novas, mas nos lembra de que as coisas que permanecem relevantes por um longo tempo sobreviveram por uma razão. Provaram seu valor ao longo do tempo. São antifrágeis. E se aplicarmos isso à comida, a melhor é a que vem sendo consumida por um longo período de tempo. Aqui vai uma citação do livro, abre aspas. Minha regra é não beber nada que não tenha sido consumido por pelo menos 1000 anos para que sua qualidade tenha sido testada. Bebo apenas vinho, água e café. Fecha aspas. Outra razão é que eles dão muito valor a teorias acadêmicas e não dão valor suficiente a experiências práticas. Isso porque pensam que o conhecimento funciona da seguinte forma. Pesquisadores descobrem princípios científicos e então esses princípios são postos em práticas. Em outras palavras, pesquisadores de Harvard pesquisam e descobrem as leis da aerodinâmica. E então, os pássaros começam a voar. Não preciso dizer que não é assim que as coisas funcionam no mundo real. Seres humanos descobrem o que funciona através da experiência empírica, e depois as universidades talvez descubram por que funciona. Não é necessário saber o porquê algo funciona para saber e afirmar que funciona. A última razão pela qual os intelectuais, porém idiotas, criam sistemas frágeis é que desejam que nossas decisões sejam entregues às autoridades centrais. E Taleb explica por que isso é uma má ideia. Se nós tomamos nossas próprias decisões, nós aprendemos pelas falhas e acertos uns dos outros. Se você tenta alguma coisa e funciona, eu aprendo com você. Se eu tento alguma coisa e falho, você aprende comigo. Você aprende o que não fazer e não é lesado no processo. É como um grupo, nos tornamos mais inteligentes, fortes e antifrágeis. Mas se entregarmos nossas decisões a uma autoridade central, a capacidade de aprender uns com os outros desaparece. E então, a decisão ruim afetará a todos, o que torna o sistema frágil. Tínhamos um problema. Nos anos 50, muitos americanos estavam morrendo de doença cardíaca, e então apareceu uma nova e excitante ideia de como resolver isso. Essa ideia era teórica, não surgiu através de anos de experiência, e porque era uma má ideia, provavelmente teria simplesmente desaparecido, exceto que os ungidos se apaixonassem pela ideia. Então,
Acabamos com um grande plano. No final dos anos 70, a Comissão de Nutrição dos Estados Unidos decidiu que deviam convencer os americanos a cortarem a gordura saturada e o colesterol, e passar a comer um monte de grãos. Se comida que consumíamos desde sempre estão agora nos matando, então as comidas que vão nos salvar são as criadas pela ciência moderna, como escreve Taleb, abre aspas. Químicos assumem que podem criar um substituto para a gordura superior à banha e à manteiga. O que a mãe natureza cria é rigoroso até que se prove o contrário. O que humanos e a ciência cria é falho até que se prove o contrário. O artificial precisa provar seus benefícios, não natural. Fecha aspas. Existem evidências de que a teoria por trás do grande plano era uma má ideia? Claro que havia. Existem tribos por todo o mundo vivendo com dietas ricas em gordura animal e são super saudáveis, com baixíssimas taxas de doenças cardíacas. E havia vários estudos clínicos indicando que trocar gordura animal por gordura vegetal, ao contrário, aumentavam a incidência de ataques cardíacos. E estes não eram estudos observacionais como os que os intelectuais, porém idiotas, geralmente se baseiam. Eram estudos clínicos randomizados com o mais alto grau de credibilidade. Mas nada disso importa depois que os ungidos se apaixonam por uma ideia. Os ungidos não têm tempo para esperar pelas evidências e começam a agir imediatamente, assumindo que nenhuma pessoa boa e inteligente se oporia ao grande plano. Assim, vários cientistas descobriram da pior forma que se opor ao grande plano significa acabar com suas carreiras enquanto os cientistas que o apoiavam recebiam subsídios e benefícios. Então os ungidos decidiram que tinham que entregar a decisão de quais são as comidas saudáveis a uma autoridade central, criando então a aberração da pirâmide alimentar que foi imposta onde quer que pudesse impor. Escolas, prisões, hospitais, bases militares foram todos obrigados a seguir as orientações alimentares, proibindo que alunos trouxessem comida de casa e fazendo até que a maioria dos produtos alimentares comercializados também a seguissem. O resultado foi que a incidência de doenças como diabetes, obesidade, hipertensão, arteriosclerose e outras das doenças que mais matam hoje em dia vem aumentando desde então. E são todas relacionadas com essa dieta recomendada pela pirâmide alimentar. Mas os ungidos nunca se enganam. A culpa não pode ser deles, só pode ser nossa. Abre aspas. As pessoas estão mais doentes ainda justamente porque não seguiram corretamente os conselhos do governo. A pirâmide alimentar foi descrita por muitos como difícil de compreender. Temos que orientar que cortem a gordura saturada ainda mais. Fecha aspas. Assim diria o Sr. Bovino Gadoso, biólogo, pesquisador, youtuber, especialista em vírus e líder dos Unos. Hoje, depois de décadas seguindo as recomendações estatais sobre a nutrição que não funcionam e obterem os mesmos resultados frustrantes, as pessoas passaram a fazer o que qualquer pessoa inteligente faria: ir a grupos de internet reclamar para milhares de pessoas estranhas. Isso é excelente, porque a sabedoria do bando é baseada em experiências. Na internet, podem encontrar incontáveis relatos e quando descobrem que existem milhares de pessoas que tentaram seguir o conselho do governo e obtiveram o mesmo tipo de frustração, eles chegam à conclusão lógica de que não estão gordos e doentes porque são burros ou porque não estão fazendo direito. Estão gordos e doentes porque a orientação dada pelo governo é um lixo. E então as pessoas tomam um próximo passo lógico, que é procurar uma orientação que realmente funcione para elas. Mais e mais pessoas encontram soluções para seus problemas em blogs, canais de YouTube, podcasts, seguindo até mesmo usuários de Twitter. E cada criador de conteúdo tem relatos e ideias diferentes, porque a dieta que funciona para mim pode não ser a mesma dieta que funciona para você. E é melhor ter várias respostas diferentes que podem ser adaptadas a situações diferentes, onde as melhores são evidenciadas e as ruins são desprezadas, do que ter uma única resposta centralizada imposta a todo mundo e que acaba por estar totalmente errada. Cada vez mais pessoas estão se tornando céticas quanto à confiabilidade das opiniões dos ditos especialistas. Então, o Estado, para calar vozes divergentes, cria leis para tornar ilegal o aconselhamento nutricional por pessoas que não possuem diploma, ou seja, que não sofreram lavagem cerebral nas faculdades de nutrição controladas por ele. Alguém pode perguntar, então o que vamos fazer para o governo melhorar a orientação nutricional? Ora, não precisamos de orientações nacionais sobre alimentação, assim como não precisamos de orientações nacionais sobre cortes de cabelo. Não temos que tentar fazer os órgãos governamentais mudarem as recomendações. Temos que fazer as pessoas pararem de ouvi-los. E graças à informação descentralizada, é isso que está acontecendo. Menos de 20% das pessoas ainda acreditam nas orientações alimentares governamentais. É um caminho sem volta. Estão acabando os dias em que o governo dita regras estúpidas e as pessoas simplesmente seguem. Se
eu mudo minha dieta para uma que me faz emagrecer, faz eu me sentir muito melhor e minha saúde melhorar pela primeira vez na vida. Isso se torna a minha experiência e não vou voltar atrás porque o governo está pedindo. A sabedoria do bando continuará se tornando cada vez mais forte, porque não podemos nos calar e não vamos parar de compartilhar nossas experiências uns com os outros, mostrando soluções que realmente funcionam, tornando as soluções estatais obsoletas, até que o Estado se torne cada vez mais irrelevante e finalmente desapareça. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Uma dica do narrador: bebam água com limão pela manhã e sempre que for gravar sua voz, coma uma maçã. Um abraço e até a próxima.